histórico, assim, iluminismo. Eu acho que a Revolução Inglesa que é mais denso, assim. Eu acho a Revolução Inglesa muito complicada em questão de etapas, porque até pelo nome, né, a gente vê... Ele tá começando já, Bruno, a gravar? Já Tava começa? falando, já tava. Dá boa noite, pessoal, boa tarde. Boa noite. Mas a Júlia tava explicando sobre como é que vai ser o conteúdo hoje, então continua, Júlia. Até porque a gente pode ler tanto Revolução Inglesa quanto Revoluções Inglesas, porque, na verdade, ela foi um processo que teve vários períodos, certo? Ela aconteceu em torno de 40 e poucos anos, mas ela foi meio que quebrada, assim, certo? Então, a gente tem dentro da Revolução Inglesa, a gente tem várias revoluções internas. Então, é aquela coisa que sempre tem na Inglaterra, tem em outros lugares, que é aquela questão de dança das cadeiras, né? Então, acontece várias coisas aqui, já dando spoiler, né? Que vão cair cabeças por aí. Vai ser o primeiro rei a ser morto, né? Cortado a cabeça. E vai ser dito como o primeiro Revolução Burguesa, né? E, normalmente, quando a gente fala de Revolução Burguesa, a gente pensa, pô, é a Revolução Francesa, né? Não, na verdade, a primeira grande revolução, mas a Revolução Inglesa ela não é, digamos, sangrenta, né? Porque não tem a questão de guerra em si, mas uma questão de mudança estrutural, política, econômica ali, né, no meio. Mas ela é uma revolução burguesa, sim, só que ela de forma muito mais... não por baixo dos panos, mas ela é muito mais, entre aspas, tranquila, né? Pode passar, Bruno. Pode passar para o outro também. Então, bora lá, né? Como eu já falei antes, agora, primeiro tópicozinho, né? A gente é considerada a primeira revolução burguesa, porque quem dá, né, o tom ali é a burguesia. A gente lembra que nas últimas aulas de conversa sobre isso, que na Inglaterra a burguesia era muito... não é a palavra, ela é muito bem articulada. A França, tantos nobres também estavam dentro desse processo burguês, né, de mercantilismo e tudo mais. Na França é diferente, na França a gente tem aquela nobreza parasitária, que a gente falou também em uma das aulas. Então não vai ter uma questão tanto de uma nobreza ligada ao comércio, certo? A gente tem uma nobreza, não, desculpa, uma burguesia e uma... Não, tá certo, uma nobreza ligada ao comércio, mas ela vai se meter um pouco nisso, tá? Então, a gente vai ver por que a Revolução Inglesa é importante também para a Revolução Industrial, né? E daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Mas ela ali tem uma camada burguesa muito forte. Então, ela vai ser 140 anos antes da Revolução Francesa, então ela dá o início a um processo que não tem como parar, né? Que é essa questão do fim do antigo regime. E a primeira crise direta ao absolutismo. E aí, relembrando, né, o absolutismo nas últimas aulas, para quem não já está esquecendo um pouco, o absolutismo é aquela coisa onde o rei é o centro, certo, do seu país, é o centro do Estado, ele é o cidadão, né, o primeiro cidadão. E aí a gente tem aquela frase famosa lá do rei Luís XIV, que é o Estado sou eu, l'État c'est moi. Então, o absolutismo é isso, tá? É o rei como o cara do meio lá, o central, o foco de tudo. Na Inglaterra vai ser um pouco diferente, vai ser bem mais fraco, e a gente tem que também relembrar o porquê disso, porque a Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista, e aí o que é parlamento, né? A gente falou até naquela questão do João Sem Terra, ou Joãozinho MST, que ele teve que assinar um Bill of Rights na época, né, que vai ser assinado aqui também, de novo, vai ter outra carta, digamos assim, para ser assinado, que ele meio que abrir a mão do poder dele, certo? Não totalmente, claro, o rei ainda tem um poder. Mas aí, então, o parlamento, que é tanto a Câmara dos Lords quanto dos comuns, né, os lords, né, o pessoal ali da aristocracia, né, e os comuns, que são pessoas que estavam ligadas ao comércio, eles fazem, então, em 1200 e pouco lá, o Joãozinho Sem Terra assinar, o rei, né, assinar esse Bill of Rights. Então, a Inglaterra já começa como um rei do absolutismo bem enfraquecido, né. No estudo a gente vê o absolutismo, Elizabeth, o Henrique, eles são reis bem fortes, contudo, eles se entendem naquele empecilho ali, né? Que são as camadas burguesas na Inglaterra, certo? Então, o poder econômico deles não é tão forte assim, a economia é muito ligada com a camada da nobreza, tá? Então, tem essa disputa entre a coroa
E a burguesia inglesa puritana, a gente tem que lembrar que também outra coisa, que a Inglaterra tinha uma igreja, certo? E era a igreja anglicana que Henrique VIII criou. E aquela coisa que a gente falou, né, de porque vários motivos que Henrique VIII criou a igreja anglicana, aquela conhecida normal, que é porque ele queria se divorciar e casar de novo, e casou várias vezes. Essa é, né, aquela coisa que na verdade não é tão verdade, mas na verdade ele queria com as terras, né, da igreja. E isso é importantíssimo para a Revolução Inglesa, importantíssimo para a Revolução Industrial, porque a partir dessas terras que o rei, né, confisca da igreja católica, ele consegue distribuir, né, entre a nobreza e consegue, então, um aumento de um processo econômico muito forte na Inglaterra, certo? Por causa disso, é super importante entender isso. Mas existe uma grande disputa aqui, que é a questão da burguesia ser puritana. Eles não são anglicanos, eles são puritanos, a gente tem que lembrar disso em reforma. O puritano, que são os calvinistas, né, Calvino e tudo mais, eles têm uma coisa que casa com a burguesia, uma coisa que casa com o que seria o capitalismo. Então, a questão do lucro e tudo mais tem a ver com o puritanismo. Eles aceitam, era uma crença muito bem aceita por eles, porque fazia sentido, certo? Então, a burguesia inglesa, ela é puritana. E a coroa nem sempre vai ser anglicana, tá? Nesse momento, vai ter reis que vão ser católicos. Então, vamos abrir aqui, além do processo de disputa econômica aqui, porque tem uma coroa que não tem tanto poder econômico, mas tem um poder, né, político, e a burguesia que tem poder econômico, mas não tem um poder político. Então, aqui está um grande debate que vai ser o começo desse processo aí de revolução, tá? Então, a gente divide em 4 partes para vocês entenderem melhor, que é a Revolução Puritana, né, a gente vai falar agora no próximo slide, e a Guerra Civil, o governo de Oliver Cromwell, né, a primeira e a única república que a Inglaterra vai ver, restauração da dinastia Stuart e a Revolução Gloriosa, certo? Então, vamos para a primeira parte. Pode passar, Bruno. Vamos dar um antecedente antes, né? Que é importante a gente entender porque na verdade, a gente já começou a falar sobre isso. Mas o que acontece? Não, então, a ascensão da burguesia na Inglaterra, né? Como eu já falei tudo antes, já vai falar, né? Da Igreja Católica, distribuição de terras, comércio mercantilista, certo? Questão do mercantilismo e daquele processo de navios, né? Da criação das colônias e tudo mais, certo? O que acontece? A Elizabeth I, né, a Tudor, né, uma das grandes rainhas absolutistas, ela finalizou a dinastia sem deixar um herdeiro, né, tanto que ela foi como rainha virgem. E aí o Jaime Stuart, filho da Maria Stuart, né, da Escócia, inclusive tem um filme muito bom. E esqueci o Bruno, como é que é o nome daquele filme que era das duas, da Elizabeth e da Maria Stuart. Esqueci o nome agora. Elizabeth. Saiu faz O que, Bruno? Faz uns 4 anos que saiu. Eu tava botando no botão errado. Não é da Elizabeth. Eles são posteriores, século XVII ou XVIII. Não, amigo, eu tô falando daquele que são as duas. A favorita? A Maria Stuart. Não! Tá. É verdade. Você lembra? É verdade. A Maria Stuart e Elizabeth. Aquela atriz que tem uma cara de sonsa. Esqueci o nome. Que ela se joga do carro. Agora eu não lembro o nome dela. Margot Robbie, que faz a Maria Stuart. Tá. E a outra atriz que se joga do carro. Bom, esse filme é muito bom, inclusive eu vou pesquisar depois eu trago pra vocês. Porque elas... Sim, é a Anne essa. Essa é a rainha Anne, da favorita. A Elizabeth, eu vou abrir meu jogo, porque eu gosto muito. Eu e o Bruno, a gente gosta muito de questão de monarquia e monarquia inglesa, então, tipo, na época a gente fazia estágio junto, a gente discutia muitas coisas. Então, depois eu jogo o nome do filme. Tem o filme delas, né? Então, Elizabeth, da Maria Stuart. A Maria Stuart, A Maria Stuart, ela era a rainha da Escócia, naquele período, quando a Elizabeth era a rainha da Inglaterra. E elas eram primas, tá? Inclusive, tem vários paranoia, tretas, enfim. Só que a Maria Stuart, inclusive, é morta, né? Por causa dessas tretas com a Elizabeth. Só que a Elizabeth não tinha herdeiro. Quem tinha herdeiro era a Maria, e a Maria, o filho da Maria era o Jaime VI, né? Da Escócia. Ele era então seria o próximo na linhagem a ser. Então, ele ascendeu quando a Elizabeth morre, né? E ele é marcado por conflitos com o parlamento. E aí começa uma moda deles de fechar parlamento. E aí isso vai ser um dos problemas também
que se acirra tanto nesse período, essas lutas, né, internas ali. Eles tinham poder, esses reis, de fechar o parlamento como eles queriam, tá? Então, assim, eles estavam... O parlamento estava desgostoso com alguma coisa, e o parlamento falava contra, né? Principalmente a Câmara dos Comuns. O que o rei fazia? Fechava o parlamento, e fechava por anos. E aí abria de novo quando ele queria alguma coisa, e fechava de novo. Então, eu não sei se foi o primeiro, o Jaime I, mas Isso, Duas Rainhas, isso mesmo. Esse mesmo, eu adoro esse filme. Adoro filme com da monarquia inglesa, principalmente rainhas, né? Então, é muito bom esse filme. E aí, ele fecha várias vezes. Eu acho que é ele que vai fechar o Carlos, que vai fechar o Carlos I. Mas os dois fecham várias vezes o parlamento. E isso cria uma inimizade, digamos assim, entre o rei e as câmaras, né? Que ficam pistola com a situação. Um dos motivos dessa coisa, desse embate, é porque eles queriam, aumentar impostos, somente impostos sobre comércio, e 2, eles queriam fazer monopólios do rei, isso é, eles queriam se meter em onde eles não eram chamados, que eram questões de monopólio mercantilista, eu quero deter o poder sobre tais itens para venda, certo? O rei, né, no caso. E, obviamente, o pessoal que estava ali, né, a burguesia, não curtia muita ideia. Então, tanto o aumento de impostos quanto o monopólio estatal, né, era um problema frequente. Então, como a gente já falou, a burguesia inglesa era puritana. E aí tu une os 2 primeiros itens que eu falei, né, que são esse problema de monopólio e esse problema de... Ai, meu Deus, eu tô com memória hoje, gente, tô horrível hoje. Que são os 2 primeiros itens que eu falei, mais a questão religiosa, que é a religião dos burgueses, que eram puritanos, e eles eram perseguidos. Apesar das 2 igrejas serem igrejas reformadas, eles tinham problemas internos. E o Jaime também, ele era... Agora eu não tô lembrando se ele era católico também. Acho que ele era. Que às vezes nem sempre o rei era anglicano, então eles podiam ser católicos. E aí foi o caso, este caso, né? E aí tinha essa perseguição religiosa se unindo com os outros problemas econômicos. E aí já era, gente. Então, que eu botei ali, a luta política muitas vezes se confundia com a luta religiosa. Porque tu não sabia se, na verdade, eles estavam fazendo isso por questões religiosas ou por questões realmente econômicas. Pode passar, Bruno. O Charles I morre, né? E vem o seu Carlos, o filho, né? Em 1625, que assume o trono, tá? Ele inicia o reinado apoiando os católicos, tá? Isso já é um problema. O pessoal da burguesia ali, a Câmara dos Comuns, cara, talvez isso não seja legal. Talvez ele comece a querer perseguir nós. E aí começa o processo, né? Tanto é que várias vezes a gente vê nesse meio tempo aí de pessoas que são mandadas para as colônias, né? Isso acontece muito com questões de perseguições, tanto na Inglaterra, acho que a França também, o pessoal, os huguenotes também vão fugir para a América, né? Mas isso vai acontecer muito. Então, pessoas eram perseguidas nesse processo. Gente, lembra que a gente viu da França no Rio de Janeiro? Que a gente tinha falado da colônia da Antártida Francesa, uma coisa assim? Os franceses huguenotes eram puritanos e eram esses fugidos aí desse período aí. Então, pode tentar perceber também que essa data de 1600 e pouco, né? 1500 e pouquinho é a data também da início da colonização no Brasil, né? Então, as Américas são o refúgio. Refúgio não, né? A prisão. Inclusive, a Elizabeth também tinha esse problema com perseguições de puritanos, católicos, enfim, porque é muito dependendo do rei, tá? Isso vai mudar depois da Revolução Gloriosa, tá? O rei ele vai ser obrigatoriamente, já dando spoiler, né? Vai ser obrigatoriamente anglicano, até hoje vai ser assim. Eles são obrigados a ser anglicanos, até por uma questão de uniformidade, de não ter golpe de novo, que nem aconteceu nesse período, tá? Então, como ele era católico, ele era adepto da teoria do direito divino. A gente falou isso no absolutismo. O que é? É que Deus enviou aquele cara ali. Ele é rei porque Deus quis. Porque Deus, me mandou, né, através dessa família, da linhagem, este rei. Então, ele acreditava nisso, acreditava que ele deveria deter todo o poder porque ele tinha um direito, porque Deus quis. Então, isso era uma questão católica, a gente vai ver isso na França também. E, como eu falei, aumento de impostos, né? Esse processo sempre vai ter a ver com money.
e aí ele entra em conflito direto, que nem o pai dele fez. Eles tentam já nesse período antes, né, da segunda parte, da primeira parte, ter a questão da petição de direito, Bill of Rights, que vai ser só feito realmente por um rei no final, na Revolução Gloriosa. Mas ele não curte também a ideia de se sujeitar ao parlamento, mais que ele já era, né, já tinha um certo limite, e ele faz o que ele fecha. Então ele vai fechar durante 11 anos o parlamento, isso é muito tempo, acho que foi o maior tempo de fechamento de parlamento. Não, eu acho que é quando, agora eu não vou lembrar se é mesmo. Aquela ali. Vou até procurar aqui, Carlos. É a data de reinado. É de reinado, né? Porque eu fiquei pensando. Não, porque ele não ia ser tão novo assim, mas eu não queria falar bobagem, né? Mas então, não, ele o Jaime nasce em 1500 e pouco. Eu sei disso porque o meu TCC uma parte é sobre o Jaime VI. O Jaime I, né? Mas eu acho que ele nasce em 1600 e alguma coisa. Agora não sei quando que ele nasce. Ele fica tanto tempo, né, fechando o parlamento, se convocar o parlamento, pode passar, Bruno. E aí começa a se organizar um lado, né, o outro lado, o lado contra a monarquia, que são os cabeças redondas. Eles são chamados assim porque eles não queriam usar peruca, que era uma coisa da realeza, né, desse pessoal mais alto padrão. E eles usavam um cabelo normal. Inclusive, depois a gente vai ver uma foto do Cromwell de cabelinho normalzinho dele mesmo. Porque a gente lembra, às vezes, né? A gente vê aquelas fotos, inclusive a gente passou por umas que estavam de peruca branca e tudo mais. Isso era um status, tá? Isso era um status dele. Então, os cabeças redondas, que são os puritanos, tá? Pessoal ligado ali ao puritanismo, os calvinistas, né? Pequena nobreza rural. Só relembrando, né, que às vezes a gente pode esquecer, mas o puritanismo é o nome do calvinismo na Inglaterra, como huguenotes são os calvinistas da França, presbiterianos na Escócia, etc. Cada lugar tem um nome para a mesma coisa, que é o calvinista, tá? São os calvinistas. Pequena nobreza rural, progressistas, que é a gentry, que são a nobrezas que têm terras, tá? Eles não têm títulos nobiliárquicos, mas têm muitas terras, inclusive vão ter mais terras ainda depois dos cercamentos. Os camponeses e artesãos. Dentro dos camponeses, a gente tem dois que estão ali embaixo, né, que são os diggers e os levers, que são os primeiros socialistas, né, a gente pode falar, porque os diggers tanto querem uma reforma agrária e o fim da propriedade privada, e os levers querem uma igualdade social maior. Então, eles são pessoas mais radicais, digamos assim, uma ala mais radical, mas que são extremamente importantes, até porque depois a gente vai ver que o Cromwell vai ficar meio surtar ali e eles vão perder o apoio desses diggers e levers, tá? Então, o Cromwell, como eu falei, ele fazia parte do parlamento e ele era um grande cara militarmente, tá? O cara era muito inteligente. E ele foi o líder radical dos cabeças redondas. Contra eles, a gente tinha... não querendo esquecer, o nome desse exército chamava Novo Exército Modelo, New Model Army. Pode aparecer em inglês também, tá? Então, contra eles, a gente vai ter os apoiadores, né, monárquicos, e ele consegue esmagar essas forças em 1645, na Batalha de Naseby, e executar o rei. Então, como eu falei, vai ser o primeiro rei executado, tá? Vão matar o primeiro rei aí, muito antes do rei francês, tá? E vai dar início à república, a primeira e única experiência de república que a Inglaterra vai ter, porque até hoje como a gente lembra, é monarquia, tá? Pode passar, Bruno. E aí a gente vê o Cromwell com um cabelinho normalzinho, né? Tava de boas aí. Ele é chamado de Lorde Protetor da República, a Commonwealth. E ele vai fazer uma coisa extremamente importante aqui, tá? Isso é extremamente importante para entender, porque tem várias pessoas que falam que isso é uma das coisas elementares para a Revolução Industrial, que são os atos de navegação. E o que é o ato de navegação, né? Pode passar a próxima, depois a gente volta nesse. Que é o quê? Qualquer mercadoria que entra e sai da Inglaterra devem e obrigatoriamente ser transportada por navios ingleses. Não pode ser português, não pode ser espanhol, não pode ser o que seja. Pode ser amigão, colega da Inglaterra, não pode ser navio deles. Pode ser mercadoria deles, tranquilo ser mercadoria deles, mas não pode ser navio deles. O que acontece? Isso é fundamental para que se estabilize
e coloque, assim, tipo, aqui a nossa frota, ela tem que ser priorizada, e aí ela começa a se expandir, tá? Porque como só ela pode entrar e sair, e daí tu te pergunta, pô, ninguém falava nada contra isso. Claro que não, a Inglaterra já era uma potência comercial. Ela era uma. Já com Elizabeth I, a época de ouro das frotas, da questão de navios e tudo mais. E te lembra da Invencível Armada, da Guerra da Invencível Armada e tudo. Então, tipo assim, os caras falavam, tá, ok, a Inglaterra falou, é isso, principalmente Portugal, né? Então, a Inglaterra metia essas e aí o pessoal aceitava. E aí começou a se expandir ainda mais e se acumular mais capital nesse processo. Pode voltar, Bruno. Depois a gente volta um pouco nisso, mas esses atos de navegação, que são outras coisas que a Elizabeth já tinha feito antes, algumas coisas de protecionismo e tudo mais, que aqui é pontuado muito forte pelo Cromwell, tá? Então, a República ela vai ser um pouco controversa, porque tem gente que chama de ditadura. Porque Cromwell, ele subiu no poder e ele ficou doidão. Ele falou assim, bom, vou fazer loucuras aqui. Ele começou, o poder subiu na cabeça, literalmente. E aí ele começou a meio que virar o que ele mais temia, que falava mal. Ele começou a executar pessoas. Então, pessoas que iam contra ele mandava cortar a cabeça, sabe? Então, esse é um dos processos que, inclusive, né, eu falei antes, que ele vai executar as lideranças dos Diggers e Levers, que são as alas mais radicais. E aí, quando ele executa as lideranças, o pessoal viu, bom, não vai rolar essa república. Tanto o pessoal que já apoiava eles, né, ali, quanto as pessoas que já não gostavam dele, que eram contra, né, a burguesia. E aí eles se uniram novamente e falaram, bom, o que a gente vai fazer? A gente tem que tirar esse cara. Nesse processo, o Cromwell, ele reabilita a aliança, fala, não, vou... Ele fecha o parlamento, tá? E aí ele fala, não, vou tentar amenizar. Aí eles fecham a aliança, o que acontece? Ele morre. Mas ele morre colocando um ano antes o Richard Cromwell, que é o filho dele, no lugar dele. Então não deu tempo, né? O processo não deu tempo. Não, mentira. O filho dele fica... Agora não lembro se eles colocam depois. Enfim, não deu tempo de fazer o que ele queria fazer. O Richard fica um ano só, acho que, no poder. E fala, esse cara ele não tem a simpatia que o pai dele tinha, ele não tinha a força que o pai dele tinha. E aí, o que acontece? Pode botar, pode ir, Bruno. Pode passar também. E aí o Richard cai, né? Fala assim, bom, ele não é forte o suficiente, a gente vai colocar também, navios que só transportam os produtos ingleses e de outros países. Por exemplo, se Portugal mandava vinho, tinha que ser no navio inglês, não podia ser no navio português. Não podia abarcar nenhum navio que não fosse inglês na Inglaterra. Basicamente isso. Era qualquer coisa tinha que ser navio inglês. Não, capaz. E aí, Richard Cromwell cai, ele é deposto pelo parlamento, que elegeu o pai dele. Tu vê, né? A dança de cadeira é uma doideira aqui. E coloca o Carlos II no lugar, que era o filho do Carlos I. Então, coloca o rei, continua a dinastia Stuart aqui, e o filho dele, então, que tinha também uma coisinha ali com os católicos, vocês vão ver que todos eles têm. Os Stuart têm uns vão ser explícitos, como o próximo que vai vir. O Carlos tinha também uma aproximação com os católicos, inclusive ele era faixa, né, digamos assim, amigão do Luís XIV da França, né, o nosso Rei Sol. Então, ali já era um problema, né? O cara era amigo de um cara que era extremamente absolutista. Então, ele via aquilo como uma meta. Ele falou assim, não, quero chegar nessa meta. Quero virar o Rei Sol. E aí, ele começou a perseguir os calvinistas de novo, novos atos de navegação, enfim. Ele também chutou o balde. E aí, o pessoal fez o quê? Falou, talvez não seja interessante de novo. É sempre assim, gente. Como foi nas Guerras das Duas Rosas também, que foi também uma troca de rei louco, aqui também vai ter isso. E aí eles vão ter uma divisão parlamentar no próprio parlamento. Vai ser, inclusive, os Tories e os Whigs são termos que são usados até hoje na Inglaterra para definir questões políticas. Os Tories hoje, né, que na época eram defensores feudais a favor do rei, né, monarquistas e tudo mais, eles são, hoje, o pessoal da direita, tá? E os Whigs, que são contra o rei, a favor de ideias revolucionárias, até hoje são considerados os esquerdistas, né? Que aqui no Brasil seriam os esquerdistas. São os Whigs lá. Então, são termos que persistiram, mudaram um pouco o conceito, né? Mas persistiram até hoje.
Então, se vocês virem isso na TV, Tory, ou ver uma coisa na internet com Tory ou Wix, existe até hoje, tá? São direita e esquerda hoje na Inglaterra. Então, em 1685, Carlos morre, e o irmão Jaime dele assumiu o trono inglês. E o Jaime já era extremamente católico, tá? E já era um problema na época que o Carlos estava... Olha, os moços, eles estavam umas peruquinhas aqui. Eles já era um problema, ficaram com medo, porque o Carlos não teve como é que a gente pode dizer, filhos, né, legítimos. E o Jaime era o irmão dele. Então, o irmão dele foi a próxima da linhagem, né, conseguir, inclusive, os filhos do Jaime, já estava sendo preparado para que ele fosse rei, e as filhas, que depois veio um filho mais tarde, foram criados como protestantes, por obrigação, né, porque, como diziam, elas iam se tornar rainhas depois, elas terem que ser protestantes. Então, ele é católico, mas os filhos dele não foram criados como católicos, foram criados como protestantes. Isso vai ser importante depois na Revolução Gloriosa, tá? Então, Jaime, pode passar, Bruno. O Jaime II, ele tinha intenção claras de restaurar o absolutismo. E era bem explícito, era mais explícito que o irmão dele. E ele se converte ao catolicismo, assim, no ato, né, de loucuras, e converte ao catolicismo, eu digo de loucura porque se erra mais ainda questões religiosas internas, né, entre a burguesia e a monarquia, e aí começa a criar medidas para beneficiar os católicos ingleses e perseguir, né, os puritanos. Aí o parlamento puritano, né, obviamente, ele vai fazer o que? Vai montar um plano de como eles vão passar o Jaime para trás. E aí eles convocam a Maria Stuart, que é a filha dele, que é anglicana, tá? Como ela foi criada para ser rainha, ela foi criada como anglicana, para assumir o trono inglês. Ela é casada com Guilherme de Orange, inclusive, que é o rei dos Países Baixos, rei não, né? Governador, eu não lembro exatamente se é imperador que se chama, dos Países Baixos, que também é protestante, né? Ele é calvinista. E aí eles montam um poder. O Guilherme, inclusive, ele não quis de primeira, porque ele tinha medo que ele fosse coisa de masculinidade, porque ele não queria que a Maria estivesse acima dele. Ele tinha medo que quando ele chegasse no poder, a Maria fosse a rainha, não ele. Mas, enfim, asseguraram ele que ele ia ser o rei. Ele falou, tipo, beleza, então eu vou invadindo a terra. E com o meu exército, com o próprio apoio da cavalaria, que já não estava muito feliz com o Jaime. Então ele perde o apoio da base dele. E é o momento perfeito, né, para ser dado o golpe, digamos assim. E aí ele invade a Inglaterra com o exército holandês, dos Países Baixos, para depois o Jaime II. Eles dão como ele era o genro do cara, né, ele falou, não vou matar ele, né. Vamos deixar ele escapar. E aí o Jaime foge para a França, onde ele é exilado, e onde ele morre, tá? Então, a partir desse momento, se assume a coroa, mas com um porém, né? Obviamente tem que ter um porém aqui. O parlamento que montou isso, então eles têm que ter um porém, que é assinar a Declaração de Direitos, ou o Bill of Rights. E aí, várias coisas, assim, é uma carta muito grande, tá? Mas o Bill of Rights é essencial para a Inglaterra hoje, porque é por isso que a Inglaterra, principalmente a Elizabeth II e as rainhas e reis que vieram depois, não tem poder. Eles são, como é que é? Eles são as rainhas e reis figurativos. Quem decide hoje as coisas da Inglaterra é o primeiro-ministro, é o parlamento, tá? Então, eles existem ali para, hoje em dia, muito mais por turismo do que qualquer outra coisa. É turismo. Hoje, a realeza é turismo na Inglaterra. Inclusive, eles fizeram um referendo, até não lembro o que foi que eles fizeram, perguntando, você quer acabar com a monarquia? Sim ou não? Muitos falaram não porque, tipo, a monarquia funciona. Não, é porque eles dão muito dinheiro para o país, certo? Então, vai ser a partir desse momento da Declaração de Direitos, Bill of Rights, que eles cedem o poder para o parlamento. Eles começam a limitar várias coisas. Agora, deixa eu tentar lembrar o que foi. Primeiro, que eu já falei, os reis, a partir de então, têm que ser anglicanos. Eles não podem ter nenhuma outra religião. Tem que ser anglicano. Tem que nascer anglicano, morrer anglicano. Questões de decisões, por exemplo, eles não podem tirar a propriedade privada de outras pessoas, né? Os reis, rainhas. Enfim, eles vão cercear bastante
ao ponto de não ter mais nenhuma alternativa para eles, ou eles assinavam, ou eles não iam alcançar ali na coroa, então eles tiveram que assinar. E aí, a partir de então, até hoje, o parlamento que reina na Inglaterra, tá? Então, isso também vai ser importante. Pode passar, Bruno. Vai ser importante por quê? Porque a partir de então, a Inglaterra tudo que é decidido na Inglaterra, quem decide é a burguesia, tá? E é por isso, um dos grandes motivos de que a Revolução Industrial foi na Inglaterra. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Revolução Gloriosa, né, isso é uma coisa, às vezes, é bom meio que pegar esses nomes. Ela é chamada assim porque ela não teve derramamento de sangue. Então, lembre disso, a Revolução Gloriosa, ela é gloriosa por quê? Porque não teve morte. Deve ter tido algumas mortes, provavelmente, né? Mas não teve aquela coisa massiva que nem foi na Revolução Francesa, tá? Então, ela é gloriosa por isso, porque não teve morte, tá? E foi pacífico até, não teve uma luta com o Jaime II, não pegou um exército lá, não sei o que, lutou contra o Guilherme. Que aí vai ser chamado, né, o Guilherme vai ascender, vai ser o Guilherme III, eu acho, não vou lembrar. Tá ali, o Guilherme III é Maria II. Então é isso, gente. Então, a Revolução Gloriosa é isso. Se vocês têm alguma dúvida, vocês querem tirar, fiquem à vontade de perguntar também. Eu sei que é meio complicado, vocês não precisam decorar nomes, tá? Vocês não precisam decorar o rei não sei o que, o rei não sei o que. Eu sempre repito isso, mas é importante repetir, não precisa decorar o nome. É preciso entender o processo, né? Fazer o resumo, que é disputa de poder, disputa entre a burguesia e os reis, né? Questões religiosas, questões econômicas, tá? Os puritanos eram os calvinistas. Eram aquelas pessoas que na Reforma Protestante lá, o João Calvino na Suíça, agora não vou lembrar se ele estava na Suíça na época que ele monta o dogma, né? Mas eles são chamados assim porque eles são na Inglaterra, tá? Se fosse na França, seriam os huguenotes. Se fosse na Escócia, seriam os presbiterianos. Basicamente, sim. Tinha os anglicanos no meio, né? Porque o anglicanismo era a religião oficial do Estado, mas que não era muito levado a sério por alguns reis. A Elizabeth I era muito anglicana, mas o resto do pessoal ali, depois dos Stuart, principalmente, não eram, tá? Eles eram bem católicos. Pode passar, Bruno. O Nicolas só perguntou que ele se perdeu, que era o Jaime II. O Jaime II é o último. É o último. Eu sempre fazia assim, tá? Não precisa decorar, mas é que na época do meu vestibular eu fazia isso. Era Jaime, Carlos, Jaime. Jaime, Carlos, Jaime. Não precisa decorar, mas é que eu era a doida pra entender. Às vezes, por cronologia, eu fazia esses macetes. Tá? Pode passar. Foi. Pode passar também. Conclusão da Revolução Industrial. Então, a gente botou os pontinhos ali, porque, na verdade, a Revolução Industrial nunca acaba, né, gente? A gente está ainda em processos de revolução. Acho que são 3 fases, né, grandes fases, que a gente pode dizer. A gente vai falar sobre a primeira agora, que são os primeiros anos da Revolução, né? A gente vai ter a Revolução depois, lá em 1800 vai ser a financeira, depois a gente vai ter a Revolução Científica, né, perto da gente, digamos assim, 1900 e pouco. Então, a gente vai falar sobre o nascer da Revolução, né? E uma das coisas que a gente pode falar, que é a coisa master, a transição da manufatura, né? Da fabricação de itens à mão, manufatura, para nossa, agora eu buguei agora a palavra. Que faz com maquinofatura. Desculpa, gente, maquinofatura, que é a produção por máquinas, tá? E importantíssimo isso, tá? Importantíssimo lembrar. Manufatura para maquinofatura, tá? Ele vai começar... E tem pessoas que falam que foi antes, tem pessoas que falam que foi depois, enfim. Não é uma coisa meio fechada, mas a gente pode falar que foi no século XVIII, metade do século XVIII, mais ou menos, com a mecanização industrial, né? E aí a gente vai ter aquela grande acumulação comercial e capital, né, aquela acumulação primitiva,
que a gente viu na Inglaterra acontecendo, e tanto pelos enclosures, né, que a gente falou em umas aulas lá para trás, que é o cercamento de terras na Inglaterra, para botar as ovelhinhas lá dentro, para eles fazerem linha, né, roupa, etc., tecido. E aí eles vão levar para outro nível isso. Eles vão pegar essa acumulação primitiva e vão jogar na fabricação dessas novas máquinas, tá? Então, o setor de produção ele vai fazer um boom nesse período. Ele vai fazer um boom porque vai começar a se produzir muito, tá? A gente vai ter o desaparecimento progressivo das relações e práticas feudais e a construção de modo de produção capitalista. Nesse período, então, o que tinha diferente? O que mudou na relação de trabalho? As pessoas perdem elas são alienadas, né, dos meios de trabalho. Elas não detêm mais aquelas máquinas, certo? Antigamente se detinha, né, a pessoa que produzia, por exemplo, uma cadeira, ela detinha a noção, ela detinha como se produzia toda a cadeira, tá? Produzir, comprar, enfim, ferramentas, eram tudo da pessoa que estava fabricando, né, na produção manufatureira. Aqui não. Aqui, as máquinas, né, elas vão ser detidas por uma pessoa, que vai ser o capitalista, né, ele vai ter esse maquinário, a terra, tudo vai ser de uma pessoa, e o trabalhador vai lá e só vende a força de trabalho. Então, vai se ter uma alienação dos bens, do processo de produção, e aí o trabalhador, ele se afasta disso, tá? Então, existe uma grande diferença nesse processo. A construção de capital, já falei, e o processo de exploração das colônias. E a gente tem outra coisa que eu não falei antes, que eu esqueci, que é a pirataria. E a pirataria, ela é uma coisa fortíssima na Inglaterra. O que é? Pegar as pessoas lá, iam lá e roubavam os navios de outros países. Então, a Inglaterra era assim, master em fazer isso. Isso gerou muito lucro, muito dinheiro para a Inglaterra. Esse processo ilegal, né? E a produção das colônias. A gente vê, né, nos Estados Unidos, nas 3 colônias. Aí vocês lembram, né? Eu acho que vocês já tiveram hoje em Inglaterra, agora não vou lembrar, que é a divisão dos Estados Unidos, né? Aquela pedacinho. Em cima, no norte, são mais de moradia, e o sul, né? Que eram as plantações de algodão. Então, eles levaram para fora, né? Esse processo de fazer roupas, fazer tecidos, e eles usam essas terras e, né, as pessoas escravizadas que iam da África para a América para aumentar ainda mais, tá? Então, eles vão fazer esse processo de exploração das colônias e com a ajuda da pirataria, tá? A Revolução Econômica altera as relações de modo de produção, desculpa, como já falei aqui, e aí o capitalismo se coloca como o jogo, tá? Pode passar, Bruno, que eu vou... A gente tem o pré-capitalismo, que é um proto-capitalismo, né? Que também pode ser falado como proto-capitalismo, que é o mercantilismo, tá? Essa criação de moeda, esse troca-troca, né? Meio... Ainda não chega a ser um capitalismo. Isso vai ser o início. Quando se coloca a produção fabril, né? A maquinofatura se expande, se coloca em outros patamares, tá? De produção. E aí a gente vê como o capitalismo industrial. O capitalismo a gente pode dizer que é essa alienação dos modos de produção, propriedade privada, tá? Importante também. A questão do enclosure tem a ver com essa questão de propriedade privada. E acho que é isso. Pode passar, Bruno. E aí, o que a gente já falou, né? Por que aconteceu na Inglaterra? A questão da acumulação primitiva, como a gente já viu, cercamentos, como a gente já viu, várias vitórias que a Inglaterra teve durante o século XVI, século XV, que é a Armada Espanhola, que é se lembram, né, que é a questão da Invencível Armada e tudo mais. O Tratado de Methuen, eu acho que não foi falado nas aulas de Brasil ainda, mas isso pode aparecer às vezes, que é o Panos e Vinhos, que é aquela troca desigual de Inglaterra, vendendo pano pra caramba, e aí só que em contrapartida, Portugal vendia os vinhos, só que a coisa não bate, entendeu? Porque não fecha, eles tinham um superávit ali, sabe? Então, o Tratado de Methuen, ele vai fazer com que o ouro
que Portugal pegou do Brasil fosse para Inglaterra, tá? Basicamente foi isso. Eles eram dependentes da Inglaterra nesse período, Portugal, e por causa desse superávit, porque entrava muito mais pano do que vinha lá, então eles compravam muito mais do que vendiam para Inglaterra, Portugal, né? Então nosso ouro basicamente foi para Inglaterra nesse período. Então a gente meio que financiou a Revolução Industrial, tá? O pessoal aqui financiou o pessoal ali da Inglaterra, tá? Guerra dos 7 Anos, que é a questão da Inglaterra e da França, tá? Que a Inglaterra venceu nesse período. Então, eles estavam, assim, de vento e polpa, e tinha tudo para dar certo, tá? Tudo. O êxodo rural. E aí, a questão do êxodo rural, dos cercamentos, não cria só o problema não, a coisa boa de eles estarem fechando para criar ovelha. O que acontecia? O pessoal ia embora. Tinha que ir embora. Falava, bom, não sei para onde, mas aqui vocês não ficam mais, né, os camponeses. Acontece o quê? O pessoal vai pra cidade, tá? O pessoal vai pra cidade e vai fazer o quê na cidade, gente? Eles chegam lá e falam, bom, o que a gente vai fazer aqui? E aí tinha uma massa de gente que não tinha o que fazer. O que eles fizeram? Bom, a gente tem uma massa de trabalhadores. Então a gente vai tirar essa massa de trabalhadores para fabricar coisas, para ajudar coisas, maquinofatura, né? Então ali estava feito o carreto, tá? Então o pessoal que foi mandado embora dos campos, que estavam, né, sem muito o que fazer nas cidades, foram empregados, né, assalariados nessas fábricas. Revolução Gloriosa, como a gente já falou, e a Inglaterra tinha um outro trunfo deles, que é o ferro e o carvão. Tá? Isso vai ser importantíssimo para a questão de escoamento, o carvão, né, gente, máquina a gás, máquina a vapor e tudo mais. Então, era o momento perfeito, no lugar perfeito, praticamente. Pode passar, Bruno. Então, a gente vai ter a questão da produção do algodão, como a gente já falou antes, tá? Era uma expansão deles, da Inglaterra ali na questão de produção. Mecanização da indústria têxtil. Então, a primeira coisa que eles fizeram, tá? Tipo, coisa bom, a gente tem que inovar em uma área mercantil. O que vocês pensam que eles vão fazer? Inovar na área industrial têxtil? Claro que vão fazer isso, porque era o algodão, o master deles ali. Era o produto principal, digamos assim. Então, quando eles criam a mecanização do tear, né, que antes era o tear, e eles criam a máquina, aí eles se deram, basicamente foi isso. Então, mecanização da indústria têxtil, importantíssimo, a máquina a vapor, depois tem um slidezinho deles ali, mostrar a carinha deles. Importante por quê? Cria-se trens, cria-se escoamento de itens, né, tanto de outras coisas que não era só panos aqui que eles fabricavam. Começa a se expandir pelo mundo, tá? A Terra vai ser a pioneira, depois vai ir para outros países. E como a Bélgica, a França, Itália, etc, tá? Então, começa na Inglaterra, se expande pela Europa, certo? E a França do Banco da Inglaterra. Então, a questão do banco, ela é importantíssima aqui, vai ser mais importante na Revolução Financeira, que vai a partir de 1800 e pouco, tá? Então, ela vai dar escoamento por questão de empréstimos, né, seguramento, enfim. N coisa, pode passar. Desculpa, gente, tô cansadérrima. A carinha do James Watt, que foi inventor escocês, máquina a vapor, né, gente? E o Edmund Cartwright, nossa senhora, eu enrolei tudo hoje, que foi a responsável pela invenção do tear mecânico, tá? Pode passar. Quer dar esse? Posso dar. Tadinha, tá rouca, não? Mas tá acabando, gente, também. Tem essa partezinha agora de classe operária, depois a gente vê um pouquinho de iluminismo e acabamos. Acho que a gente acaba antes das 8h30. Vamos lá. Então, gente, como a Juliana estava falando, por conta, né, das políticas lá que fizeram nos campos, né, principalmente no setor mais agro, né, da Inglaterra, então formou-se uma grande quantidade de gente que tinha, né, força de trabalho para vender, para gerar, mas não tinha emprego, né, porque tinham sido expulsas das suas terras lá durante as políticas de divisão de terra lá na Inglaterra, né, na questão dos cercamentos. Então, com essa questão de as pessoas fugirem, de certa forma, fugirem, né, do campo onde não tinha praticamente nada e irem, então, para o centro, para a capital, né, onde tinha, pelo menos, uma movimentação de pessoas, né, e ali poderia, então, se conseguir emprego. As pessoas vão para lá, principalmente para a capital, para Londres,
e lá então elas vão ficar então à mercê, né, de quem dá emprego para elas. Vamos então ver essa questão da separação entre o capital e o trabalho. Então vai ser a partir então, dessas quebras, né, como essa questão dos cercamentos vai ser quando se quebram então as questões dos laços feudais, então as pessoas que moravam no campo não tinham mais o que fazer no campo. Eles vão então virar indivíduos que não vão ser tão importantes para a sociedade como eram, né, lá na questão dos feudos de produção. Quando essas massas então chegam em Londres, vai então ter interesse da burguesia, né, de gerar uma riqueza a partir dessa grande mão de obra que está ali, né, no quintal deles, né. Vamos começar então a pensar, né, de como podem pegar essas pessoas para trabalhar nessas fábricas. E essas pessoas, né, como elas já não tinham as ferramentas que antigamente elas tinham, elas começam então a ter agora, como a Juliana também falou antes, apenas nessa força de trabalho. Vai começar então a se exigir mais dessas pessoas, né, que elas trabalhem muitas horas, né, porque não tinha também como elas não tinham opção, né, ou elas trabalhavam muitas horas ou elas podiam ir embora, porque tinha bastante gente para pegar emprego, né, então a fila do desemprego estava muito grande, então elas meio que tinham que se aceitar a essas condições, né. Os salários também eram baixíssimos, então era realmente a questão de vida ou morte, né, ou elas vendiam, trabalhavam muito, ganhariam muito pouco, mas era aquilo, ou elas iriam morrer de fome, né, nas docas da cidade lá. Uma questão também que vai aparecer aqui vai ser o surgimento da exploração do trabalho feminino, né, das mulheres e das crianças, por serem pessoas que poderiam se pagar mais e não poderiam bocar, né, não poderiam exigir mais direitos. Porque eles diziam, vocês são mulheres, vocês são crianças, vocês ganham menos que os outros, entendeu? Não tem uma questão de força de trabalho nesse momento, apesar de que as crianças também eram usadas nesse sentido para entrarem debaixo de máquinas, dentro de máquinas, por serem corpinhos menores, né? Que uma pessoa adulta não entraria. Pode falar, Julinha. Até os dedinhos, eu sempre lembro disso quando falam de criança trabalhando em fábrica. Porque criança, por ter os dedos menores, eles conseguiam tocar, fazer coisas que as mãos grandes de adultos não conseguiam. Eu acho que a coisa de arma até, tipo, fabricação de arma, isso no final do século XIX, né? Eles conseguiam limpar dentro dos canos as coisas, porque eles tinham um dedinho muito pequenininho. Então eles usavam as crianças para fabricação de armas. Que horror, gente. Era um modo, né, de explorar super pensado, né, gente? Então eles aproveitaram praticamente todas as partes da criança ali. Eu sabia que tinha dedinho menorzinho, podia fazer ali. E a questão também das mulheres era também, né, de realmente se sujeitarem porque não tinham mais direitos, né? Então se a gente já não tinha os direitos dos homens, no caso, as mulheres ainda era muito mais fácil, por exemplo, se apontar para uma mulher nessa época, era muito mais fácil dizer que ela tinha feito tal coisa, porque não existiria jurisprudência, não existiria leis que protegeriam ela para aquela acusação. Em compensação dos homens, não que tinha mais, mas era um pouco mais fácil de circular do que a questão das mulheres. Um outro problema que vai surgir com esse monte de gente indo para a cidade, né, na questão da urbanização, vai ser que as condições de vida vão piorar, né, a questão da miséria, criminalidade, prostituição, tudo isso vai aumentar muito na capital. Doença também. Doenças, então isso vai gerar um problema de política pública, né, para o gerimento. Então, como é que fazia para as pessoas saírem do crime, saírem da prostituição e tudo mais? Botar dentro da fábrica trabalhar para ganhar 2 moedas. Então, acaba também se tornando uma política social, né, essa exploração nas fábricas, né? Então, era muito... tipo, até no Brasil vai chegar a ter leis semelhantes que se tu era pego na rua e não tinha um comprovante de que tu trabalhava, uma espécie de carteira assinada, tu era preso como vadio. No Brasil vai ser usado muito isso em vários outros tipos de perseguições, não só de pessoas que não trabalham mesmo, mas, por exemplo, logo que se há a lei da abolição aqui no Brasil da escravatura, em 1878, nas primeiras décadas, pelo menos, vão se utilizar, né, dessa questão e não só no Brasil, nos Estados Unidos também teve isso, vão se utilizar da questão dessa carteira, né, de não ter um comprovante de trabalho, um comprovante de renda, como se fosse uma pessoa à toa, uma pessoa vadia, e tá na lei lá, a lei que vadios devem ser presos, devem ser presas.
Então, vai ser uma política de Estado que vai utilizar que as pessoas não podem estar paradas, elas têm que trabalhar por muito pouco e trabalhar por muito tempo para enriquecer, né, os senhores, né, os donos das fábricas que estavam também arquitetados com os governantes, né, como a gente também estava vendo ali antes a classe burguesa, né, que estava já participando da política desde as revoluções ali, as revoluções gloriosas e puritanas. Posso só fazer um Claro. porém? Outra coisa, além disso tudo que o Bruno falou, a gente lembrar que eles trabalhavam todos os dias, tá? Essa coisa de a gente trabalhar 8 horas, ter fim de semana, é uma coisa extremamente recente, tá? Porque nesse período eles trabalhavam 16 horas e eles não tinham folga, eles trabalhavam todos os dias e ganhavam tão mal quanto eles ganhavam antes desse processo aí. Então não teve um aumento de salário nesse período, não teve. E além disso, eles tinham que. Os níveis de vida eram tão altos quanto antes, então não era regulado, tá? Eles estavam vivendo mais miseravelmente que antes. Então, questão, né? Porque a gente vê hoje a desigualdade social como uma questão do capitalismo, mas não acompanhou, tá? A produção maquinária não acompanhou o salário e o modo de vida, o poder capital dos trabalhadores. Eles ganhavam pior do que isso quando eles eram manufaturados, quando eles produziam os próprios itens, e era muito mais caro viver naquela época do que antes. Então, a gente pensando nisso tudo, né, houve então um certo período que os donos das fábricas, os senhores, os donos do capital, os burgueses, eles conseguiam então se aproveitar e superexplorar essas pessoas e não existia confronto contra isso, nem na questão das leis, muito menos em questões de outras camadas da sociedade que poderiam até ser burgueses, né, poderiam ser semelhantes e que confrontariam essas ideias. Não existia quem confrontasse. Se existir nesse período aqui, deve ter sido muito, muito em 1 milhão. Mas, com o passar do tempo, vão então começar a surgir o que a gente vai chamar de movimentos operários, né? Que as pessoas que estão ali sendo super exploradas nas fábricas, né? De maneira miseravelmente, mulheres, homens, crianças, acredito que também, mas a gente não pode também cobrar a questão de se organizar de uma criança, né? Ela só estava obedecendo um adulto que mandou ela fazer aquilo. Mas vão começar a surgir os movimentos operários, né, na intenção de mudar esse panorama, né, de acabar com, pelo menos, ou diminuir um pouco essa superexploração, né, que estava adoecendo, que aumentava, enfim, a qualidade de vida, por assim dizer, né, era extremamente baixa para quem nasceu pobre. Não tinha uma questão de mobilidade, né. Se antes a gente já via isso com a Igreja Católica, a própria questão feudal, a questão de mobilidade social, agora também estava se repetindo isso, sendo que se diziam que eram tempos melhores, né? Se chamava que a Idade das Trevas, né, da Idade Média, 1500 e tanto, era muito pior e que ali, né, 1600, 1700, eles estavam a mil maravilhas, só que existia, né, praticamente mais da metade da população sendo explorada. Então a gente vai ver como o primeiro movimento operário, né, o ludismo nascendo, né, os ludistas então vão ser pessoas, né, que vão protestar contra a substituição da mão de obra humana por máquinas, né, eles vão começar a enxergar as máquinas como o real motivo da miséria deles e não os senhores, não os donos das máquinas, e sim as máquinas, e vão começar a quebrar. O primeiro ato de protesto deles vai ser, de fato, quebrar, entrar nas fábricas e quebrar as máquinas, tentar, como se a não existência daquele maquinário ali, daquele monte de ferro ali que funcionava para produzir tal coisa, se aquilo não existisse, eles voltariam a ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Mas não é bem assim. Então, quando vocês verem provas, né, tudo mais, o ludismo ele é o primeiro movimento operário e praticamente a forma de protesto era quebrar máquinas, pois enxergavam a máquina, né, como a causadora, né, do status deles. Um pouco mais em seguida, né, esses movimentos, claro, não sei se ficou um pouco claro, mas obviamente eles vão ser reprimidos, né, gente? A polícia vai entrar, enfim, não vai ser um movimento que vai durar tanto tempo, né? Mas a ideia já estava nascendo, né? A ideia de uma revolta da classe, os trabalhadores trabalhadoras se unirem para protestar contra a situação que eles se encontravam. Já se via, já se percebia que não era algo que poderia existir, né? Se já tinha polícia, é uma pergunta difícil, João. Dá para se dizer
que já existia um corpo do Estado que trabalhava para manter as coisas como o Estado queria, como o rei queria, como o parlamento queria. Se eles chamavam de polícia, brigada, não sei te dizer, mas que existia um aparelho assim de repressão, por assim dizer, né, de as pessoas seguirem exatamente isso. Isso existe desde a Idade Média, né, daqueles soldadinhos lá e tal. A questão agora se era polícia mesmo, isso eu já não posso te afirmar. Porque tem toda uma questão, né, de polícia, de ser alguém da cidade, brigada, ser alguém de lá, exército, etc. Acho que era guarda real. Na época, na Inglaterra, era uma coisa ligada ao rei e tudo mais. Chamava meio que de guarda real. Não tinha, eu acho que não tinha polícia ainda. Acho que a polícia vai existir só no final do século XIX. Como Bem, hoje a gente bem vê. moderno, né? É, Um outro movimento operário, gente, que a gente vai ver que também vai surgir logo assim que inicia essa Revolução Industrial, vai ser o cartismo, né? Que daí agora a gente vai começar a ver uma maior unidade de gente se unindo para representar, para mudar a situação que se encontravam. Se ali no ludismo a gente via, então, eram pessoas que praticamente se organizavam em pequenos grupos, ou mesmo se auto, né, levava lá, né, se auto-influenciava para ir lá, não necessariamente tinha a ajuda de alguém. Agora, no cartismo, a gente vai ver uma questão de um movimento de massa, de várias pessoas se reunindo, de várias outras fábricas se unindo para, né, reivindicar direitos e diminuir a situação que eles se encontravam. Então, a gente vai ver já, né, nesse início de do século XIX, século XIX, né, por volta então de 1830, 1840, uma camada, né, bem maior de pessoas clamando por mais direitos e melhores condições de trabalho. Aqui tem uma fotinho, né? E a exigência que esse pessoal tinha era, né? Tinha tanto a ver com diminuição de carga horária, de aumento de salário e tal, mas a principal questão era que que essa classe popular, essa classe operária, tivesse mais espaço nas decisões políticas, nas tomadas de decisão política. Então a gente está vivendo num momento que quem mais mandava realmente era a questão dos parlamentos, lá tinha os nobres, como a gente estava vendo antes com a questão da Júlia e das revoluções, mas eles governavam para si mesmo, né? Então agora a gente começa a ver a parcela mais baixa da população e em maior grau, né? Exigindo maior participação política, exigindo que as leis, quem liderava de fato a sociedade olhasse e gerisse, criasse coisas para elas e não apenas para eles, né, para quem já estava lá. Uma outra exigência do cartismo, né, também vai ser a exigência, né, relacionadas ao sufrágio masculino, né, a questão do voto masculino, né, de homens da classe trabalhadora poderiam votar. Mas como a gente bem vê, não era algo tão plural, né, era uma exigência de votos para a questão dos homens, ainda a questão da misoginia, né, a questão toda estrutural desse machismo que enraiga desde, né, do catolicismo e do cristianismo, né, idade feudal ainda era bastante intrínseca nessa sociedade. O nome cartismo ele vem, gente, porque esses grupos, né, que a gente futuramente vai até conseguir chamar eles de sindicato, mas ainda não recebiam esse nome, esses grupos enviavam cartas ao parlamento, né, pedindo então essas melhorias nas condições de trabalho. Tu tá escrevendo aí, Julien, sobre a Raíssa? eu tava lendo pra ver se era real. Eu tava lendo aqui num negócio de. O Wikipedia diz que sim, mas eu tava lendo em outro um dicionário de etimologia pra ver se é real mesmo. Eu acho que talvez seja. Eu não duvido, mas eu nunca vi falar sobre. Porque tem um sapato lá que se chama sabot. Sagot, não sei como é que se fala. Que é um negócio tipo. Que é um sapato de madeira, né? Eu acho que é real. Eu até tava lendo aqui, quero ver se eu termino de ler. Vou mandar aqui pra vocês lerem já, pra me acompanhar. Mas tá em inglês, tá? Tá em inglês, se alguém não conseguirem ler, eu mando outro lugar, mas é porque às vezes não parece português as coisas, né? Então, mas talvez seja real. Tá, Raíssa. Então é isso, gente, sobre movimentos operários, esse início de revolução. A gente vai ver um pouco mais deles quando a gente tiver uma aula que vai falar mais sobre então o que a gente poderia chamar de uma segunda revolução industrial, mas ainda é tudo, como a Júlia também falou antes, é tudo um segmento só praticamente. Aqui está dizendo, né, que foi o radical, né, o William Lovett, que surgiu com essa ideia, né, de enviarem cartas ao parlamento, né, exigindo
melhores condições de trabalho. Gente, agora a gente vai iniciar então o iluminismo. É um conteúdo mais curtinho assim, e vamos tentar ser breves. Então, gente, considerando todo esse contexto, né, de trocas de reis, de uma classe burguesa ascendendo, né, e entrando de fato na política, exigindo melhores condições para eles, né, como se eles tivessem más condições, mas exigindo mais poder, por assim dizer, né, isso tudo vai ser um ambiente pré-revolucionário, por conta, né, dessas tensões que monarcas, nobreza e burguesia estavam tendo entre si. Então, essas três classes, basicamente, né, a nobreza ficava no meio dessas duas, mas monarcas e burguesia ficavam, né, disputando quem que merecia, quem que teria que ter mais direito para poder ter mais poder. Se era quem nasceu, né, com sangue azul, quem não era nobre lá, ou se era quem trabalhava, ou no caso, detinha, né, as empresas de grandes navegações, era dono das fábricas, era dono do dinheiro, por assim dizer. Então, né, vai começar a nascer por volta então, do século XVIII esse conjunto de ideias, né? A gente chama o iluminismo hoje, nos dias atuais, de um conjunto de ideias, né? Que vão partir, então, de um movimento burguês, né? Então, ele nasce, de fato, da classe burguesa, que vai começar a contestar, né, através de ideias de liberdade, como a política era feita, né? Como a economia era gerada e como a sociedade em si, né, se geria por conta, né, desse antigo regime. Então, eles não estavam satisfeitos, né? Essa classe burguesa não estava satisfeita como a sociedade estava andando, né? E começam, então, a escrever. Quem, né? A burguesia que não trabalhava, no caso, quem tinha tempo para pensar, no caso, começavam, então, a escrever, filosofar, de fato, sobre como que as coisas deveriam ser. Então, eles começam a falar sobre a questão de liberdade, que é o homem nasce livre, que tem direito de ir e vir, todas essas questões vão começar então a ser pensadas através, né, dessas ideias que a gente vai chamar então de o iluminismo. Vai ser então nesse período também que vai receber esse apelido de século das luzes, justamente porque eles consideravam que essas ideias, né, que vão iluminar a sociedade, essas ideias que vão tirar a sociedade desse período absoluto de antigo regime, onde um só tinha poder e os outros só tinham que obedecer e tal. Então, a partir desse momento, agora a gente vai começar a ver nos próximos slides algumas pessoas, né, principalmente homens, que foram importantes nesse período, que tiveram ideias, tiveram seus escritos com bastante alcance, né, e muitos deles a gente ainda lê, a gente ainda segue essas ideias ainda hoje, por se tratarem ideias que até agora não foram refutadas. Tá bom. Começamos então com o René Descartes, né, considerado talvez um dos primeiros que entra nessa categoria de iluministas, também o mais velho, né, ainda nasceu em 1500 e tanto. Ele vai ser então precursor desse movimento racional e científico, né, então colocando abaixo a ideia do que Deus está acima de tudo, né, e aqui colocando então as coisas devem ser lidas de uma perspectiva mais racional, né, considerando sempre colocar em dúvida as coisas, né, então, por que é isso que é assim? Né? Não é só porque está escrito na Bíblia, tem que ter uma resposta mais científica, né, mais racional, e não só porque está escrito num livro ali. Então, eles começam, então, o René Descartes é o pioneiro, né, nessa questão de que as coisas precisam ter método, as coisas precisam ter uma explicação para serem assim, e não apenas porque alguém disse. Tanto que o René, ele tem, né, várias teorias, tanto no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo da matemática, né, acho que esse nome Descartes aparece em várias outras questõezinhas de física e matemática, né, umas questões mais exatas. Ele acreditava, então, que existia, de fato, né, um Deus criador do universo, mas que os homens, né, dotados de uma razão, né, seres pensantes, devem buscar a verdade no mundo, né, através de pensar as coisas, de duvidar das coisas e criar um método para explicar as coisas. Ele, então, vai ser o criador, né, do plano cartesiano, a questão da matemática que eu tinha falado para vocês antes ali, e também vai juntar a álgebra com geometria. Gente, não me perguntem o que seria a álgebra com a geometria. Provavelmente em algum momento eu já estudei isso, mas não consigo me recordar agora. Mas as pessoas, nesse sentido, né, eles recebiam títulos de humanistas, porque eles praticavam tanto ideias exatas, né, de cunho mais matemático, quanto também escreviam e pensavam sobre ideias mais filosóficas, umas questões mais políticas e tal. Então eles acabavam recebendo o nome de humanistas.
Não, João, o iluminismo não se desvincula da religião. A gente vai ver vários pensadores que a gente está passando aqui que vão ser assumidos como católicos e tal, mas mesmo sendo assumidos como católicos, eles ainda são contra o poder que a instituição catolicismo, a instituição igreja gere sobre a sociedade. Eles vão ainda acreditar na Bíblia, ainda vão acreditar nos dogmas, por assim dizer, mas de uma maneira um pouco mais crítica e talvez mais racional. Eles não vão dizer que não existe. Acho que tem um ou dois filósofo iluminista que vai ser ateu e tal, mas ainda nesse período ainda era ser radical demais, por assim dizer, tu dizer que não que Deus não existia. Pode falar, Julinho. Eles só queriam a separação do Estado em si, por exemplo, com a religião católica. Eles não era uma questão de ser contra a religião católica, eles só queriam que cada um estivesse dentro do seu quadrado, basicamente. Sim. E que as explicações que a Igreja Católica daria para tal coisa, então, não eram plausíveis porque não tinham método, não tinham, né? E a gente está vendo aqui num momento de revolução de fato científica, da ciência, né? Estão se descobrindo diversas coisas químicas e físicas e tal que até podiam aparecer na Bíblia, mas eles veem aquilo lá, sei lá, Newton aqui, como a gente está vendo agora, ele vai criar a ideia da gravidade, essas questões da maçã caindo na cabeça dele. E como é que ele. Não tem uma parte que fala isso quando a maçã lá da Eva cai na cabeça dela, ou coisa do tipo, ou quando ela pega a maçã. Então eles começam a contestar essas ideias que veem que é uma questão mais, de fato, uma história mais fantasiosa e que a realidade, né, o real é outra coisa. Enfim, Eu ia falar que eu e a Luz, a gente introduzia isso até na aula de Renascimento, que a gente falou sobre a Revolução Científica e tal. Então, como a gente sempre fala, é tudo uma continuação, tá? A história, a gente vê ela cortada, mas na verdade ela é uma continuação, né? A gente dá nomes diferentes, mas na verdade como a gente vê, né? É tudo é uma linha cronológica que só vai, e elas vão se perdurando, né? Apesar de ter passado muito tempo. Tipo, o Renascimento acontece em 1400, mas ela continua dando frutos mesmo depois, né? Com questões do humanismo e tudo mais. isso. Sobre o Newton, gente, não tem muito o que falar dele, né? Ele foi um grande inventor de diversas teorias, né? Ele, aqui como o João questionou, ele acreditava que existia então uma interferência divina no universo, né? Mas ele queria explicar as coisas através dos métodos matemáticos, né, e exatos de leis universais. Então ele vai criar a lei da gravidade, vai criar o objeto do telescópio, vai surgir as teorias da velocidade do som, né, a questão do heliocentrismo, né, de que a Terra gira em torno do Sol e não a Terra que é o centro do universo, né, e sim que eu acho que nem existe ainda que, não sei se acreditava que o Sol era o centro do universo. Acredito que sim, né? Hélio tem a ver com. Então aqui é essa teoria de que o Sol é o centro do universo do Newton, mas logo depois, né, vamos ver que não é bem assim, que o Sol é só uma estrelinha numa galáxia, num buraquinho lá, que existe outras milhões de coisas. Um outro pensador iluminista, né, dessa época vai ser o John Locke, né? Ele vai ser uma das bases para as filosofias políticas do iluminismo, considerado o pai do liberalismo, né, da questão mais capital da palavra, por assim dizer. Ele vai dizer então que os homens eles tinham direitos naturais, né, como a propriedade, a vida e a liberdade, eram coisas que eram direitos naturais do homem, e que o Estado então vai surgir para administrar essas coisas, para que nenhum outro homem passe por cima de outro homem, entendeu? Para que nenhum homem roube a propriedade de outro homem, para que nenhum homem tire a vida de um outro homem ou que tire a liberdade de um outro homem. Então o Estado seria quem faria o gerenciamento, né, desses certos direitos naturais e que garantiria que esses direitos naturais estivessem, né, ao alcance de todos os homens. E que o John Locke tanto vai defender a ideia de que há, né, um certo contrato entre quem governa e quem é governado, porém, se os governantes, né, não seguirem as ideias, não seguirem as vontades de quem vai ser governado, o povo, né, que é quem é governado, então tem o direito de tirar essa pessoa dali. É uma mistura de democracia e outros paranauê aí. Voltaire vai ser então um outro pensador, né, bastante conhecido desse período iluminista. Ele sim, então, vai ter uma forte oposição à igreja, né? Ele não vai estar satisfeito com o jeito que a igreja se
colocava em posição a sociedade, né? Mas ele não vai ser ateu, ele não vai negar a existência de Deus, mas ele vai ser bastante crítico, né, ao jeito que a política se alinhava com o catolicismo. Ele então vai defender, né, a liberdade civis, a liberdade religiosa e o livre comércio, também, né, vai ter então esse aspecto mais liberal. Também vai nessa ideia de que a liberdade é um direito natural do homem, né? Então a gente vê que uh, só o simples fato de que considerar que todo homem é livre, que nasce livre e tal, só isso já era bastante revolucionário para a época. Então por isso que a gente ainda considera esses pensadores ainda hoje, porque os textos deles são praticamente os primórdios dessas ideias que hoje a gente ainda defende, né? Claro, a gente daí consegue colocar mil ou umas críticas por cima dessas teorias, porque eram teorias que não pareciam uma linguagem mais universal e não representavam todo mundo. Agora, né, principalmente século XX, século XXI, a gente vai ver então que outras pessoas começam então a pensar sobre aspectos de liberdade e tudo mais, considerando então outros aspectos da vida, como questões de raça, questões de gênero, questões de orientação sexual, questões de terem ou não terem alguma deficiência, né? Então, mas ainda assim, as primeiras pessoas que falaram, o homem precisa ser livre, o homem deve ser livre, foram nesse período do iluminismo que eles escreveram. E era homem mesmo, tá, gente? Tipo, hoje em dia se é usado o homem como uma coisa universal. Hoje em dia não, né? É usado o homem como uma coisa universal, mas a liberdade era um direito do homem, homem mesmo, do homem, pessoa do sexo masculino, porque a mulher não era incluída aqui, tá? Muito mais outras pessoas, de, por exemplo, pessoas negras, etc. Não, era só o homem mesmo. Nicolas, não sei te dizer se o Voltaire era semelhante ao Locke nesse sentido, porque o Locke tem umas ideias, né? E não só o Locke, outro pensador, acho que não sei se vai aparecer nos slides, também vão ter nos seus escritos, né? Questões que vão defender a liberdade de quem mora ali, né? De seus pares, quem é branco, quem mora na Europa lá, e que outros povos, nesse sentido de outro, não tem a mesma liberdade que ele, não é considerado a mesma coisa que ele, então é outra forma de se pensar sobre eles. Mas não sei se dizer exatamente se o Voltaire era da mesma ala, ou se o Voltaire em algum momento defende a escravidão, né, a escravatura. O Voltaire, então, ele não acredita na ideia de revolução, né, ele acha que as coisas sempre devem se buscar um consenso, né, entre a população e os monarcas. E ele vai ser, então, autor, né, dessa frase, né? Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo, né? Então, aqui como a liberdade de expressão estivesse acima, né, de qualquer coisa. E uma das ideias que ele vai trazer, né, vai ser a questão do despotismo esclarecido, que a gente vai ver mais pra frente, mas no final do slide. Barão de Montesquieu, a gente vai ver, então, um pouco ele melhor semana que vem, mas vai ser o Montesquieu que vai criar, então, essas ideias, né, de que o poder numa sociedade, a forma que o Estado deve ser dividido, ele deveria ser em três instâncias, né? O executivo, que vai ser uma ala, então, de quem vai executar as leis, de quem vai ser alguém mais ativo no sentido de administração pública, né? O legislativo vai ser, então, uma área que vai legislar, então, que ele vai pensar ou vai rever as leis que existem, né, as leis que dão seguimento à sociedade, e o judiciário, então, seria quem controlaria se essas leis estão ou sendo bem criadas, né, se elas não conflitam com outras leis, ou se o executivo está executando de maneira certa, né, essas leis que já existem. E então, a partir disso, haveria uma necessidade que as leis estivessem tudo unidas em uma coisa só, para que todo mundo tivesse uma maior facilidade de saber que elas existem, de encontrar elas e tal. E esse conjunto das leis, então, vai receber o nome de Constituição, né? Que vai ser, então, um livrinho, ou pode ser como vocês queiram chamar, vai ser um conjunto de leis que vai gerir, então, a sociedade. E essa questão da Constituição a gente também vai ver um pouco melhor semana que vem, onde a gente vai falar sobre as primeiras Constituições do Brasil, as últimas que a gente teve e tal. O Montesquieu, então, vai ter, né, essa frase também de um impacto. Todo homem tem o poder... Desculpa. Todo homem que tem o poder, ele é tentado a abusar desse poder que ele tem. De uma maneira, então, que é preciso que, do jeito que as coisas estão, né, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Por isso que entre executivo, legislativo e judiciário, essas três instâncias, esses três poderes, nenhum deles tem mais poder que o outro. Então eles têm poder igual e um tem que regular
o quanto de poder que o outro está praticando. É um pouco para essa área. Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, vai ser então considerado um dos mais radicais desses pensadores nesse período do Iluminismo. Ele vai então ser contra, né, essa ideia de propriedade privada, vai defender que os homens nascem livres, né, e todos iguais, e que os homens que deveriam, né, estipular suas leis próprias. Ele vai acreditar na democracia, né, na questão mais grega, entendendo ela como uma expressão da vontade geral da população de uma nação. E ele vai ter então esses dois livros, né? Eu acho que o Contrato Social talvez é o mais famoso dele, e ainda hoje na faculdade é bastante lido em questões de como a sociedade, né, como o povo se acaba se submetendo a um contrato que é invisível, né, para com o seu governante, na esperança de que esse governante, né, siga também as exigências que esse povo tem. E por último, né, da lista desses pensadores, a gente vai ver o Denis Diderot e Jean Léon d'Alembert, não sei se é assim que fala, Julinho. Vão ser, então, duas pessoas, né, que vão se preocupar de como que essas ideias que estavam sendo pensadas, escritas, né, nesse período, como que essas ideias poderiam, então, ser melhor organizadas e melhor disponibilizadas a um público. Não digo ao público porque não tinha essa ideia de que era direito de todo mundo saber delas, mas existia a ideia de que elas deveriam sim ser ampliadas e divulgadas. Então, eles vão criar, né, a ideia de uma enciclopédia, né, estimando que todo o conhecimento humano esteja acumulado nesses papéis. Mas, obviamente, não era todo o conhecimento humano, e sim só o conhecimento que eles tiveram acesso e que os pares deles que estavam escrevendo. Mas a ideia, então, de que existe um manual, né, existe um compilado de divulgação dessas leis liberais, essas 10 questões que envolvem questões políticas, de economia e de sociedade, elas sejam aglomeradas tudo numa única coisa só. E essa coisa seria, então, uma enciclopédia. A gente fala alguma coisa, Julinha? Gente, já estamos acabando. Sei que tá só mais dois ou três slides. A gente viu até agora só homens, né? E de fato, ainda hoje, a gente, quando for ver cadeiras de política e tal, tanto na faculdade, mas acho que no ensino básico também, as mulheres, né, não vão ser. As mulheres que pensaram, que escreveram nessa época, não vão ser consideradas nessas grandes listagens de maiores pensadores iluministas. Nunca receberam, né, seus devidos olhares, suas devidas atenções, mas elas existiram, né? Existiram mulheres nesse período, obviamente, e existiam mulheres que escreviam, que pensavam sobre as condições tanto da sociedade de uma maneira geral, como esses homens que escreveram a princípio estavam pensando, né? Eles achavam que estavam pensando para uma sociedade de maneira geral. Vão ter mulheres que também vão querer pensar para a sociedade de uma maneira geral, mas também vão estar pensando como mulheres, como no papéis que elas conseguiam ver que por apenas serem mulheres elas tinham menos direitos, eram tratadas diferentemente pelo Estado do que outras pessoas que então eram consideradas enquanto homens, né? Então, né, a gente vai ver que o próprio Rousseau, que a princípio era o mais radical, né, dos filósofos iluministas, ele então vai defender a ideia de que as mulheres não estavam presentes no contrato social, né, e logo assim como os homens, né, elas teriam domínio, desculpa, e logo os homens, então pelas mulheres não estarem no contrato social, os homens têm então o domínio sobre as mulheres e as crianças. Então, Rousseau defendia, né, essa tese de uma família mais tradicional, mais patriarcal, como se fosse algo natural. Então, essa ideia de família de mãe, pai e filho, e o pai é o dono da casa, é o senhor da casa, uma coisa bem bíblica, por assim dizer. Rousseau, que se dizia tão radical, continuava defendendo. Immanuel Kant, então, um outro filósofo, não sei se dá para considerar ele iluminista, mas ele vem depois dessas ideias iluministas, ele bebe muito nessa fonte de ideias de liberdade. Ele também vai defender, né, uma tese que, próxima da de Rousseau, faltou o R ali, que acreditava que a diferença entre o sexo masculino e o feminino existia uma diferença natural, né, era simplesmente natural que a diferença fosse que os homens nasceram, tinham pote para pensar, para criar e coisas do tipo, e as mulheres eram tratadas apenas como seres triviais, que não eram feitos para raciocinar e sim apenas para sentir. Essa do Kant dói.
Tu gosta do Kant, Pedro? Não conheço muito sobre ele, mas eu sei que ele tem uma legião de fãs. Ele é meio que essencial. Gostei, falou com propriedade. Confiei. Aqui a gente tem então duas mulheres iluministas desse período, né? Elas são britânicas, então elas escreveram, né, suas ideias a partir da experiência dela na Britânia. A Mary Astle, com essa frase, né? Não é injusto por parte dos homens praticar sua. Desculpa. Não é injusto por parte dos homens praticar sobre suas famílias o domínio. Eu acho que era justo ali, não era injusto. Tá escrito errado. Então seria: não é justo por parte dos homens praticar sobre suas famílias o domínio arbitrário que eles abominam no Estado. Ou seja, ela está dizendo que se os homens defendem liberdade, que o Estado não deve oprimir eles, como eles dizem isso se dentro de casa eles oprimem? É nesse sentido. Eu pelo menos interpretei assim. E a Mary Wollstonecraft, eu acho que talvez é a mais famosa desse período, ela ainda hoje é publicada e tal. Ela então vai ser, né, vai reivindicar direito das mulheres, né, vai ser uma das primeiras mulheres a reivindicar direito para as mulheres. Vai então confrontar as ideias do Rousseau, né, e vai defender o pensamento de que as mulheres têm sim capacidade de ser, de pensar, de raciocinar, né, serem o que elas quiserem, desde que sejam educadas para isso. Assim como os homens também eram educados para isso. Então, para te poder pensar, se raciocinar, virar um filósofo, tu tem que ser educado há muito tempo, né, para isso. Então, se uma mulher foi educada semelhante ao homem desde cedo, quando ela tiver idade adulta, ela vai fazer as mesmas coisas que aqueles homens ali estavam fazendo. E essas duas aqui são francesas, né? Elas pensaram, então, escreveram essas ideias de iluministas a partir da França, pensando na posição da mulher na França. A Emily Châtelet, não sei também, Châtelet, vai ser considerada como a maior discípula de Newton na França, né? Newton era britânico, mas percorreu pela Europa e tal. Então ela era uma cientista, né? Entendia bastante de matemática, de física e tal. Ela vai escrever um livro que analisava, né, a Bíblia, então ela vai ter então esse aspecto um pouco mais radical de confrontar os dogmas católicos. Porque, né, pensa, né, gente, em 1749 ela morreu, então ela deve ter escrevido em 1730, por aí. Imagina uma mulher em 1730 analisar a Bíblia e escrever sobre isso. Então só esse ato já dá para se considerar que ela não era das mais favoráveis ao catolicismo. Mas ela vai receber esse título de amante do Voltaire, vai ser onde a maior parte do tempo ela foi reconhecida. Ela não era reconhecida como uma grande cientista, como uma mulher que escrevia e tal. Ela era reconhecida como amante de Voltaire, que circulava entre esses meios intelectuais. E a Olímpia de Gouges, então, né, vai ter essa frase de que se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, né, para ser decapitada, para receber uma pena, então ela também tem direito de subir a uma tribuna. Aqui ela está dizendo que se as leis servem para um, servem também para o outro, né? Se não é só o homem que tem direito a subir na tribuna, não é só o homem que tem direito de governar, ou que tem direito de demonstrar poder. As mulheres então também teriam, já que elas também têm o direito de serem presas, né, de serem julgadas. E ela, então, a Olímpia de Gouges, vai ser a autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, fazendo contraponto, né, à Declaração dos Direitos Humanos, né, do Homem e do Cidadão, que nasce com a Revolução Francesa. Inclusive, ela é morta, né, nesse período de Revolução Francesa. Ela morre em 1793. A Revolução Francesa já estava ocorrendo, né, há pelo menos 4, 5 anos. E por último, gente, prometo, eu peguei tudo no intervalo deles, coitados. Me desculpa. O despotismo esclarecido, gente, que nada mais vai ser que os monarcas, né, os absolutistas, vendo que essas ideias já estavam sendo escritas pela burguesia, estavam ganhando adeptos entre a burguesia, logo em seguida também entre camadas um pouco mais populares, eles vão começar a se preocupar, vão dizer, bom, essas ideias são contra praticamente tudo que a gente é, né, toda a nossa questão, eles estão dizendo que são livres desde que nascem, e a gente diz que eles não são livres, que eles são nossos servos e tal. Então, os monarcas, vendo que essas ideias estavam ganhando força, vão então começar a trazer um pouco dessas ideias para o seu modo de governar. Então, eles vão pretender, né, que o conflito entre a burguesia e a nobreza se diminua, né, a partir do momento que eles começam então a modernizar, que eles começam a aumentar a eficiência do aparelho do Estado, e a partir disso então começam a acatar várias ideias iluministas, né, como o incentivo à educação, e tal, uma maior ampliação dos direitos.
tentando com isso, né, que o absolutismo sobrevivesse mais um pouco, mas não vai ser o caso, né? Logo em seguida, essas ideias vão ganhar proporções ainda maiores, né, ainda mais com a Revolução Francesa acontecendo logo, e o absolutismo está cada vez mais vendo o seu fim, mas a gente vai ver isso mais pra frente ainda. Acho que é isso, gente. Nossa, vocês falaram horrores agora. Aqui embaixo tem um nome de alguns monarcas que praticaram então esse despotismo esclarecido, né, que ainda eram absolutos, ainda eram um antigo regime, mas que no seu modo de governo acabavam abraçando algumas ideias iluministas, né? A gente vê Áustria, Catarina da Rússia, Prússia e o próprio Portugal, né? A gente vai ver a figura do Marquês do Pombal daqui a algumas aulas, acho que lá por julho, que vai ser um cara que vai chegar a vir para o Brasil, no Brasil Colônia, né? E vai até ser responsável pela expulsão dos jesuítas. Acho que alguém perguntou isso na aula da semana passada. O Marquês do Pombal vai ser, então, praticamente a cabeça iluminista pensante da coroa portuguesa, não? Então, dá para se considerar o Dom José II como um déspota esclarecido, no sentido de que ele abraçou essas ideias esclarecidas. Mas ele ainda é um déspota, por isso que ele é um déspota esclarecido. É isso, gente. Gente, desculpa ter comido o intervalo de vocês, porque história sempre faz essas coisas, né? Eu peço desculpa por a gente ter se passado tanto, assim, tá?